iniciando mais um Pontualíssima e hoje irei conversar com ele, que é coach, escritor e empresário. Ele que nasceu em Lagoa Vermelha, de uma família humilde, mas sempre acreditando que poderia ser alguém muito maior. Ele que é presidente do Instituto Nedir Marchioro, uma escola de desenvolvimento humano ligada à força, superação e capacitação sem limites. Eu tive o prazer e a honra de conhecer essa pessoa maravilhosa, que é batalhadora, guerreira e que sempre acreditou no seu sonho, porque para ele o impossível é possível e, na verdade, o impossível não existe. Eu participei de um dos treinamentos dele aqui em Capão da Canoa, que foi maravilhoso. Nedir Marchioro, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui participando do teu programa e gratidão pela oportunidade de estar aí e também fiquei muito feliz com a tua participação nesse treinamento que você acabaste de falar. Sim, nós que agradecemos, a sua participação por nos proporcionar um tempo na sua agenda que está sempre lotada, Ele sempre viajando muito, dando cursos, treinamentos. E falando nesse treinamento, foi muito bom, Um treinamento assim que fortaleceu mais nós, pessoas que participamos, E inclusive agora terá aqui em Capão da Canoa um sobre coach, Isso, nós estaremos no dia 12 de outubro estreando a primeira turma em formação em coach, que é uma das melhores formações do Brasil, com 136 horas de curso e com 4 certificações. Então, Capão da Canoa também vai ser privilegiado com essa formação aí. E com certeza eu irei participar, porque o treinamento dele foi maravilhoso, assim, só acrescentou, somou conhecimentos. Eu sou uma pessoa muito positiva, sempre fui, e acreditei sempre no meu sonho, por isso estou aqui apresentando o Pontualíssima a você. Então, mas sempre a gente vai aprendendo cada vez mais, E o Nedir é a pessoa certa para nos ensinar. Então, esse teu trabalho de coach, como que ele funciona, por onde você anda? Então, se você me permite, eu quero começar a puxar do início dessa história para as pessoas entenderem. Nem sempre o Nedir foi um coach, mas, porém, eu escrevi o meu primeiro capítulo, o meu primeiro livro, escrevi A Vida é Feita de Escolhas, que é o foco, ação e resultado. E dentro desse capítulo eu escrevi, embora não sabendo que existe o coach, sempre existiu um coach dentro de mim. Então, às vezes, a gente tem atitudes na vida que a gente pode não saber o nome dessa profissão, mas você age como tal. Mas tudo começou a acontecer início de 2015, quando eu comecei a pensar em me aposentar na empresa que eu trabalhei 32 anos, que é a Tramontina, e o que eu faria depois de aposentado. Aí eu passei por um processo de coach, que todos os executivos passaram, eu era gerente lá, e quando eu participei desse processo, eu disse, isso aqui é legal. Eu quero ser coach e quando me aposentar, eu quero ajudar pessoas e preencher meu tempo e ganhar um dinheiro. E aí eu procurei uma escola. Você já era uma pessoa boa, E aí quando você conheceu o que é um coach, despertou aquele interesse, Isso. E aí o meu interesse era ser coach. Porém, quando eu fui para a formação, abriu muitas gavetas que estavam fechadas de possibilidades e potenciais que eu ainda não tinha explorado, que eu não sabia que eu podia. E aí dessa formação, por causa dessa formação, eu estou aqui hoje falando com você. Porque se não fosse assim, com certeza eu não estaria. Dessa formação me levou a ser um coach, life coach, executivo coach, financeiro coach e master business executivo coach. Então essas são as minhas formações em coach. Mas disso tudo eu me transformei num escritor, por causa do coach, que aí veio essa inspiração. Quem é o escritor Nedir Marchioro? Isso. E aí eu também me tornei um palestrante, um treinador comportamental, professor universitário, hoje com um mestrado concluído em Ciências da Educação. Então eu falo assim,
Coach para mim hoje é uma filosofia de vida. Não é uma questão só de uma profissão, é uma filosofia de vida. Você muda completamente a forma que você vê a tua vida, a forma que você percebe as pessoas que estão convivendo com você. E a forma que você vai agir também, né? Exatamente. Daqui pra frente. Porque o grande lance do coach é que ele não dá resposta. Ele faz perguntas. E faz a pessoa pensar. E faz a pessoa pensar, porque verdadeiramente a resposta está dentro de cada um de nós. Claro. E quando eu encontro a resposta, passa a ser uma verdade. Enquanto que se eu te disser o que você precisa fazer, é o meu mapa mental. É a minha opinião sobre algo que você tem. Agora, se eu fizer você pensar, raciocinar e buscar essa resposta, você vai acreditar e você vai colocar energia para que isso aconteça. E eu acredito que o que muda o mundo não são as respostas, e sim são as perguntas. Ah, é? Porque você percebe assim que quando você começa a fazer pergunta para alguma pessoa, ela usa a sua capacidade de raciocínio, ela busca informações. E é isso que a gente precisa fazer, com que as pessoas se despertem, que elas busquem resultado e não pegar os pacotes prontos. Cada um aprenda a fazer o seu pacote. E hoje parece que todo mundo está preguiçoso, né? Isso é uma grande dificuldade que a gente enfrenta, assim, porque o mundo tecnológico, ele nos leva a uma zona de conforto. Você tem acesso a todas as informações. Você pega um celular, você abre, você encontra o que você quer. Aí você adquire conhecimento. Então, conhecimento todos nós podemos ter todos os dias. A grande questão é o que você faz com o conhecimento. Um exemplo que eu te dou agora falando sobre isso. Antigamente, que não existia, né, internet, você precisava ver o significado de uma palavra, você ia lá consultar um dicionário, um Aurélio, né? Hoje é só digitar ali no Google e pá, aparece. 50 opções, qual você precisa. Por isso que as pessoas ficaram preguiçosas. Exatamente, só que elas têm um monte de conhecimento e elas não sabem o que fazer com isso. Porque, Aline, você sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Qual é? Conhecimento... Eu quero que você me diga qual é. Eu conhecimento, sei, vamos ver. Conhecimento é tudo aquilo que a gente busca, informação, adquire. Seja uma leitura, uma pesquisa na internet, um curso, uma faculdade. Sabedoria é conseguir aplicar isso. É transformar isso em produto. Transformar isso em resultado. E a grande deficiência que nós temos hoje, temos muitas pessoas com muito conhecimento e que não sabem o que fazer com esse conhecimento. E o coaching faz com que as pessoas aprendam a transformar tudo isso em sabedoria. Perfeito. Nossa, é um trabalho lindíssimo, né? É um trabalho apaixonante. E eu que estou desde 2015, então são 4 anos que eu estou inserido nesse mundo, e eu sempre falo assim, que depois que você foi fazer a formação em coach, você não precisa trabalhar como coach, mas jamais você deixará de ser coach. Porque é uma filosofia de vida. Você passa a usar todas as ferramentas direta e indiretamente na tua vida. Para você tomar uma decisão, você vai se fazer o self-coach. O que é o self-coach? Você vai se perguntar. Você vai se fazer as perguntas e você vai lá no fundo e buscar a resposta. Que resposta? Aquela que é melhor para você. Você não toma decisões no impulso. Todas são planejadas. Então, começa a ter a capacidade de transformar isso em conhecimento. Nossa, até aqui, hoje no programa, eu continuo aprendendo cada vez mais com você, né? Então, que é um coach, um professor, um escritor magnífico. Mas e esse trabalho de treinamentos, palestras de coach, é somente no estado? Você viaja o Brasil todo? Então, a gente já está trabalhando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Esses 4 estados eu já estou trabalhando. Eu também trabalho como mentor de pessoas e empresas, né, além de coach, e que é um trabalho fantástico, onde que eu estou dando mentoria em empresas em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E está se iniciando um trabalho em Curitiba. Então, as formações em coach hoje elas se dão no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas as palestras, os treinamentos já estão nos 4 estados. Certo. E o Nedir Marchiori, o escritor, o primeiro livro,
ele partiu de uma ideia de falar sobre a sua trajetória de vida? Como foi? Então, assim, lá em 2001, quando eu entrei para a faculdade com 39 anos de idade, e eu comecei a pensar assim, se um dia eu vou conseguir terminar essa faculdade, eu poderia escrever um livro. Porque eu acredito que tem uma história de vida bonita, uma história de superação, tanto na vida pessoal como na vida profissional e na vida educacional. Então eu transformei a minha vida numa história de sucesso, dentro do meu conceito de sucesso. E quando eu fui fazer a formação em coach, que eu me apresentei e contei um resumo da minha história, foi a provocação que nasceu para escrever esse livro. Quer dizer, eu já tinha a ideia e aí veio de novo o insight e aí não teve jeito, né? Lá no curso mesmo começou a nascer o livro que é História de Vida e Superação, aonde que é a minha autobiografia que eu conto a minha história. Nossa, que bacana. E o segundo livro, que é Foco, Ação e Resultado na Vida e na Carreira. Então, o segundo livro eu participei como coautor, num convite também do grupo de colegas que fizemos a formação em coach. Então, todos os colegas que fizemos a formação, fomos convidados, nos unimos e escrevemos esse livro. E eu escolhi escrever um capítulo que tem o título A Vida é Feita de Escolhas. Porque porque eu acredito verdadeiramente que se eu estou aqui foi uma escolha. Com certeza. Se você está aqui é uma escolha. Então tudo aquilo que a gente faz são escolhas. Você não faz nada sem antes você planejar. Então eu trago dentro desse capítulo muito uma questão assim, você pode ser quem você quiser ser, desde que você escolha, faça um planejamento, estude, pegue esse estudo e transforme em conhecimento para você atingir esse objetivo. Com certeza. E a vida é feita de escolhas. E é sempre bom planejar, né? Como você falou agora há pouco. Não fazer assim por impulso, não escolher por impulso. Exatamente. Né? Tudo tem que ter planejamento, né? E o terceiro livro, Coach e Desenvolvimento de Pessoas. Me fale um pouquinho dele. Bom, esse livro também foi um convite de uma editora de São Paulo, e a Lidera Books. Então ela me convidou para escrever, participar como coautor também desse livro. Eles me pediram para falar sobre liderança. Como eu trabalhei nessa empresa Tramontina durante 32 anos, desses 28 como liderança, então eu escrevi a importância do coach dentro da liderança, na sociedade, na família e nas empresas. Então foi um capítulo voltado à liderança e ao coach. Qual é a diferença de um coach líder, ou de um líder coach que tem a formação em coach, e de um líder que não tem a formação em coach? Aí eu te pergunto, eu fazendo esse próximo treinamento, né, de coach com você aqui em Capão da Canoa. Certo. Ganharei um certificado, passarei a ser uma coach, né? Exatamente. Então você vai ter um certificado do Self-Coach, que é você aprender a fazer coach com você mesmo. Se você não souber fazer coach com você mesmo, você não vai saber fazer com as outras pessoas. Com certeza. Você vai ter um certificado do Leader Coach, que eu dou uma formação completa de Leader Coach dentro da formação em coach. Você vai ter o certificado de Financeiro Coach, onde que você vai aprender a educação financeira, porque não importa o quanto as pessoas ganham. O importante é como elas gastam esse dinheiro que elas ganham. Como aplicar, isso, como você usa esse dinheiro. E também você vai ser certificada como uma profissional coach, onde que você vai ter o certificado e a carteira onde que você pode exercer a profissão de coach. E aí poderá, no caso, dar palestras também. Também, com certeza. Eu estarei, no caso, apta a passar todo o teu conhecimento, com certeza. Conhecimento para as outras pessoas em treinamentos. Muitas pessoas que fizeram a formação, que não tinham nem sonho de fazer palestra, estão fazendo palestra com muito sucesso. Olha. Porque desperta muita capacidade, você desenvolve muita coisa que você já tem. Sim, mas e a pessoa que é tímida, envergonhada? Deixa de ser. Aí, nesse treinamento, ela entra tímida e sai pronta para dar palestra sobre coach. Com certeza, não só sobre coach, e qualquer assunto que ela domina. Porque dentro da formação em coach também tem uma matéria chamada Maestria da Oratória,
onde todo mundo vai ter a oportunidade de trabalhar e se desenvolver na questão da oratória. Olha só. E o quarto livro que foi lançado agora há pouco, né? Segredos da Alta Performance. Então esse também foi mais um convite que eu recebi da editora Litera Books de São Paulo, e também eu escrevi mais foco voltado à liderança, então eu dei uma sequência do primeiro capítulo, é como se fosse o segundo capítulo do mesmo livro, falando novamente sobre a importância do coach dentro da liderança, já no nível mais avançado. Então, a primeira vez eu falei mais para nível de liderança de chão de fábrica, a nível de supervisor. E esse segundo eu falo mais a nível de liderança até nível de gerência, diretores de empresa e, por que não dizer, executivos de grandes empresas. Porque se percebe assim, a gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, que se você não for um coach, você tem dificuldade de trabalhar como líder dentro de uma grande empresa. É quase que uma premissa. Você precisa conhecer as ferramentas de coach. E você precisa se autoconhecer, né? Exatamente. Isso é fundamental, né? Sem dúvida. Importante. Muito, muito importante. Porque lidar com pessoas não é simples. Você está falando com pessoas que pensam, que raciocinam e que pensam diferente que você. E você vai ter que saber ter elas do teu lado, mas também você precisa gerar o resultado que a empresa precisa. Então você precisa ser quase que um mágico no meio disso. E aí sim, de novo, a grande técnica das perguntas poderosas que a gente ensina facilitam para que o líder. Quando o liderado chega e diz, isso é impossível de fazer, eu costumo fazer a seguinte pergunta. Então, vamos parar um pouco e pensar. E se fosse possível, o que você faria? Quase com 100% das vezes, ele começa a contar uma história como ele faria. Como eu digo, né, é uma filosofia de vida que eu carrego comigo. A moeda tem dois lados. Você né? escolhe. Nem sempre aquele lado que você está pensando é o correto ou como você deve agir. Com certeza. Vire a moeda de lado. Pense da outra maneira, como poderia ser ou como vai ser, né? Exatamente isso. Então, assim, o coach te faz enxergar coisas que você jamais conseguia enxergar. Então, essa pergunta eu considero uma das perguntas mais poderosas. Vocês que estão assistindo aí podem anotar. Se você acredita que não é possível, pense numa forma, e se fosse possível, como você faria isso? Com certeza você começa a contar uma história para você mesmo e essa é a solução. Você já tem a solução, só que você está pensando no quê? No problema e não na solução. Quando eu faço essa pergunta, eu tiro a pessoa do problema e faço com que ela veja possibilidades. Essa é a diferença. Normalmente as pessoas acabam pensando no problema, né? Sim, e aí quando você pensa no problema, você enxerga problema. Parece que atrai cada vez mais. Exatamente. Então eu costumo falar assim, antes da formação em coach, o Nidir enxergava no dia dele 95% de problemas e 5% de possibilidades. Hoje o Nidir enxerga 95% de oportunidades e 5% de possibilidades. Eu ia dizer, mudou o lado da moeda. Não, melhorou, essa evoluiu. Moeda aumentou de valor. Problema é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário. Não existe problema, o que existe são situações que você pode encarar como um problema ou como uma oportunidade. É você quem decide. Daí seu nome um problema ou uma oportunidade. Porque se chama de um problema é porque ele tem uma solução. Certo? Todo problema tem, né? Então vamos mudar isso, não vamos parar de chamar de problema. Você ir atrás da solução, você acreditar que você é capaz. Então vamos chamar isso de oportunidade, de possibilidades. Vamos transformar esse problema numa série de possibilidades. O que você quer fazer da tua vida? Quer que isso seja um problema ou uma oportunidade? A escolha é tua. De novo, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas, isso mesmo. Então agora nós iremos para os nossos apoiadores e voltamos já já.
Então, voltando aqui com ele, que é presidente do Instituto Nedir Marchioro. Como aconteceu, como iniciou o Instituto, Nedir? Então, o Instituto nasceu por causa da formação em coaching. Quando eu fiz a formação em coaching, eu fui convidado para começar a fazer palestras. E aí eu abri uma MEI, uma empresa, para poder cobrar as palestras. E a MEI não comportou isso, porque em 2015 eu já fiz 38 palestras. Aí eu abri uma microempresa chamada Instituto Nedir Marchioro. E eu ia fazer essas palestras e as empresas pediam: Nedir, você não quer dar um treinamento de liderança? Você não quer dar um treinamento de qualidade de vida? Aí eu pensei, legal, então eu vou pegar o Instituto e vou transformar numa escola de desenvolvimento humano. Eu fiz uma pesquisa ali e eu descobri que na Serra Gaúcha não tem nenhuma escola de desenvolvimento humano. Existem muitas escolas técnicas e eu vi aí uma oportunidade de negócio. Então eu abri o Instituto Nedir Marchioro, uma escola de desenvolvimento humano que tem esse propósito, trabalhar a educação e o desenvolvimento dos seres humanos. Porque foi a educação que transformou a minha vida. Você sabe que eu era semi-analfabeto até os 28 anos de idade, né? Isso é um papo para contar uma outra história, uma outra vez. Eu conheci toda a sua história nesse treinamento, né? Que eu estive presente, que é uma história linda. E realmente, você veio de Lagoa Vermelha, aí você passou por dificuldades, Muitas dificuldades. Eu tive meu primeiro salário com 26 anos de idade. Então, tudo eu construí. E a educação foi o que me levou a ser quem eu sou hoje. Então, eu me sinto na obrigação, ou seja, eu tenho uma missão de vida de dar continuidade a isso. E hoje eu me dedico o meu tempo todo ao Instituto Nedir Marchioro, a dar treinamento, mentoria para pessoas e empresas, porque empresas são pessoas. E formação em coach, palestra. Então, o nosso objetivo do Instituto, da minha equipe, é fazer com que isso comece a ter mais espaço, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas também em outros estados. Então, a gente está já com planejamento para 2020, 2021, pelo menos avançar mais 4, 5 estados aí com o nosso trabalho. Certo. E o Instituto Nedir Marchioro, ele fica onde? O Instituto, a sede é em Carlos Barbosa, tá? Se alguém tem interesse em acessar o site, é institutonedirmarchioro.com.br. Lá vocês vão encontrar todos os produtos que o Instituto trabalha e tem um portfólio bem legal para vocês consultarem. E essas palestras, esses treinamentos, eles são somente externos ou vocês têm também um espaço interno no Instituto? Sim, o Instituto tem sua sede própria e tem uma sala que não comporta muita gente, mas até 70 pessoas a gente consegue fazer palestra. Inclusive agora dia 5 de setembro nós temos uma palestra beneficente de um colega meu, que é o Emílio Fing, que tem uma história linda, uma história de superação também, onde ele vai estar lançando o seu primeiro livro lá no meu Instituto. Olha só. A gente trabalha com parceria porque a gente acredita que juntos somos mais fortes. Com certeza. Inclusive eu lembro de uma frase que tinha lá no teu treinamento que falava do mar, da gota, que juntos... sozinhos somos uma gota, porém juntos somos o oceano. Lindo, né? Nossa, ele sempre motivando a gente, incentivando, e isso é maravilhoso. As pessoas que convivem com você são pessoas assim que estão com sorte, privilegiadas. Elas têm que ter muita energia boa, porque a gente é movido por energia, né? E a gente tem próximo da gente as pessoas que fazem com que a gente continue com muita energia. É verdade. E o que me chamou a atenção nesse treinamento que eu participei foi aquela história da mochila. Eu achei importante e interessante. Muito bem. Essa dinâmica das mochilas é uma dinâmica muito bacana, porque a pergunta que eu te faço, Aline, o que você está carregando? Desculpa. O que você está carregando na tua mochila hoje? São coisas importantes. Duas mochilas. Isso, a mochila 1 e a mochila 2. Aí você pediu que uma colega que estava participando escolhesse uma das duas, né? Isso. Então tinha duas mochilas, uma mais leve e uma mais pesada.
E tudo que está dentro dessa mochila é de quem escolher. Todos os presentes estão lá dentro. Então você tem a opção para escolher. E essa vez que você participou do treinamento foi a primeira vez que quem tem o direito de escolher, quando tira o cara e coroa, ela foi lá e escolheu a mochila mais leve. Porque normalmente escolhe a mais pesada. Normalmente escolhe a mais pesada porque percebe assim, nossa, tem mais peso, tem mais coisas de valor. Nem sempre a mochila pesada que você está carregando, você está carregando coisas que têm valor agregado. E é isso que é importante de fazer uma reflexão. Como que está a sua mochila hoje? Quantas coisas você está carregando que são inúteis? O que você mesmo colocou lá ou deixou alguém colocar em você? Essa mochila que eu falo é a mochila do nosso pensamento, da nossa mente. Então assim, a escolha é tua. A mochila é tua. Coloque dentro dessa mochila aquilo que você quer, aquilo que faz bem, aquilo que te leva para algum lugar. Não a mochila que te cansa, que te para, que te trava o teu crescimento. Mas a escolha é tua. A mochila é tua. Que tem coisas que você não vai aproveitar. Exatamente. Né? Então, podem ser descartadas. Devem ser descartadas. Porque as pessoas que sofrem depressão, que é uma doença, todo mundo sabe, é porque essa mochila está muito pesada. Eu iria escolher a mochila mais leve. Parabéns. Né? É o que tem mais valor lá dentro, né? Porque eu acho assim, eu penso que o menos é mais. Com certeza. Né? Então nem sempre o mais é o melhor. Quem escolheu a mais leve ganhou 70% da formação em coach, por exemplo. E quem escolheu a mais pesada ganhou só 30%. Então, a vida é feita de escolha, novamente. Né? Você tem as duas mochilas, pode escolher qual é a tua. Mas eu adorei essa dinâmica, foi maravilhosa. Fora outras dinâmicas, né? Foi assim um dia espetacular. Nutrir-ser. Nutrir a mente para você ser quem você quiser ser. Esse é o treinamento que você participou. E tem ideia de um próximo treinamento como esse que eu participei? Isso, a gente está tentando encaixar na agenda para fazer um em Porto Alegre, já tem demanda para fazer em Porto Alegre, na cidade de Feliz também, e na Serra Gaúcha também tem, mas a agenda está complicada, mas nós estamos vendo aí como que a gente vai fazer para conseguir atender essas demandas aí. Certo. E eu gostei tanto que se estivesse aqui novamente, com certeza iria participar. Bacana. Novamente. Muito feliz. Então, querido, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença, por esse tempinho na sua agenda, que eu sei que está sempre lotada, como eu falei há pouco, né? E desejar cada vez mais sucesso, né? Nessa trajetória de escritor, coach, e no Instituto Medir Marchioro, né? Que é um sucesso já. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com toda a região do litoral. É uma grande oportunidade e também eu acredito que sim, o Instituto está chegando em Capão da Canoa, está chegando no litoral e tem um propósito de não chegar e passar, de passagem, sim ficar, poder fazer o trabalho, porque as pessoas têm que ter a oportunidade. Então, vocês aproveitem essa oportunidade, porque o Instituto vem com um propósito de vida, transformar a tua vida para melhor. Vem você também participar dos treinamentos do Instituto. E eu participei e indico para você. Vale a pena. Gratidão. Então, mais uma vez, muito obrigada. E vamos novamente, né? Acho que nós sempre temos muito o que falar, fazer outros bate-papos, né? Me coloco à disposição, sempre que tiver oportunidade, me convide e a gente vai encaixar na agenda e será um grande prazer participar. Muito obrigada. E eu quero agora, encerrando o nosso programa, que infelizmente está no fim, e eu quero fazer aquele agradecimento especial à Camarim Moda Feminina, que me veste para todo o programa Pontualíssima, para apresentar a você sempre assim, né? Bem vestida, e lá tem roupas lindíssimas e é um lugar belíssimo, super aconchegante. Também as meninas, um beijo especial lá do MD Studio, que cuidam da minha produção visual. A Rose, que cuida das minhas unhas, um beijo, Rose. A Vitória, que fez hoje esse cabelo, essa make. E uma observação muito importante que eu também indico para você. Eu fiz ontem uma reconstrução lá no MD Studio.
E nós mulheres temos que sempre estar nos cuidando, né? Cada vez mais. Então, a equipe também, um beijo especial lá do 01 Fitness Center, onde eu treino, a melhor academia do litoral que eu indico pra você, certo? E uma novidade, eu sempre aqui no Pontualíssima com novidades para você. A nova parceira do Pontualíssima é a cervejaria Narcose, que fica ali na Estrada do Mar, Avenida Central com Estrada do Mar. E também um lugar belíssimo, super aconchegante, lindo e equipe fantástica, um atendimento de primeira, né? E como hoje nós falamos em vida, sobre a vida, né, motivação, então eu quero mandar um beijo especial para as minhas 2 vidas que estão lá em Porto Alegre, meus filhos, Bruna e Lucas. Um beijo especial e que sempre me motivaram e me apoiaram para o meu sonho que se realizou, que é estar aqui com você hoje. E espero você, então, semana que vem, Pontualíssima comigo, certo? Um beijo e até lá!